Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no 44ª live aqui no Instagram da Oma Galeria. Depois entraremos também no YouTube e depois também no podcast A Fome, A Fonte. Quem aqui assistiu algum das nossas lives depois no YouTube ou escutou as nossas lives lá em podcast? Comenta aqui. A gente tem feito um baita esforço para levar esse conteúdo depois para outras plataformas, né? Outros formatos de mídia, seja lá no YouTube ou seja no podcast. O podcast nosso tá no Spotify e tá no SoundCloud. Quem aqui tem assistido depois ou tem escutado o podcast? O Tom tá dizendo que viu no YouTube. O Andrei falou que ele também. O André também. O Michel também. Comenta aqui aonde vocês têm, por gentileza, né? Aonde vocês têm consumido mais esse conteúdo depois. Isso é importante para nós, pra gente medir aonde que o pessoal tá se sentindo mais à vontade de consumir o conteúdo, enfim. Se ele fica legal no formato podcast ou se ele fica legal no formato YouTube. Michel e o Tom falaram YouTube, o André falou podcast. Eu mesmo escutei um podcast nosso esses dias e eu achei que fica interessante. Eu achei que no podcast a gente consegue acelerar um pouco ali o áudio, então ele fica bastante sucinto, dá pra ouvir fazendo outras coisas. É um formato que eu confesso que tenho enfim, casado bastante. Arte Fazan tá online, Ricardo Sanches tá online, Thiago também ouviu o podcast, Nário tá online, Pali Siqueira. Ó, já tem 3 artistas da galeria aqui, o Thiago, o Nário e o Andrei. Eu vou contar um segredo pra vocês, viu? Os artistas da galeria, eles são obrigados a ver a live, entendeu? E curtir, comentar. Não, brincadeira, não são não. Mas eu fico muito feliz que eles estejam por aqui também curtindo. São exatamente 9h03. Vamos esperar mais um minutinho pra galera entrar. Nossa convidada da noite já está aí, Fernanda Reston, demais. A Fê já tá aí, eu vou chamar ela pra entrar daqui um minutinho. Tô dando só o tempo do pessoal entrar. Pali Siqueira, oi. Carol, que delícia ter você aqui. Carol é uma colecionadora apaixonada aí pelo trabalho do Nário. Muito legal, o Nário também tá online. O João Trevisan tá aí. Nós usamos a imagem do João para ilustrar essa live de hoje. Grande artista, o João, de Brasília. A Isolda tá aí também. Paulo Sartori acabou de entrar. Isso aí, pessoal. Vamos dar mais um minutinho para todo mundo se conectar. E eu já chamo a nossa convidada de hoje. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Tá lindo sem barba. Obrigado, João. Quem não me conhece ou quem tá ouvindo o podcast não vai entender nada. Mas olha, é uma questão de saúde também, né, meu? Esses tempos de corona aí. Enfim, olha lá, o André já achou o contrário. Nunca mais tire a barba. Amigo, é uma desgraça, viu? Ah, Carol, adoro mesmo o trabalho do Nário. Que legal, Carol, que legal. Eu sei que é um amor verdadeiro. Quero pedir uma coisa pra vocês antes de eu convidar a Fernanda aqui. Vocês peguem o seu dedo indicador, todo mundo, tem 30 e tantas pessoas na live. Pega o dedo indicador e clica nesse aviãozinho que tá aqui embaixo. E cada um tem que mandar aí pelo menos pra sei lá quantos amigos. 3, 4, 5 amigos. Manda pra eles. Alberto Casale tá aí, Daniel tá aí. Andrei sempre muito sincero. Já começaram, já entendi. Já essa vai ser a hashtag da live. Cadê a barba? Não tem nada a ver com o Lucas Simino, viu? Não foi por causa disso que eu tirei minha live. O Lucas deve estar vendo aí. Eu tirei minha live? Não, tirei minha barba. Muito bem. Vou convidar a Fê para entrar. Enquanto isso, vocês peguem o dedo indicador, clica no aviãozinho e manda para os amigos artistas. O nosso tema de hoje é o papel das galerias
na construção da carreira dos artistas. Então tem uma galera aí que eu tenho certeza que vai se identificar muito. E a Central Galeria, puta, pra mim, pessoal... Deixa eu falar isso direto pra Fernanda, eu vou convidar ela aqui. Peraí, um segundo. Felipe Seixas, bem-vindo. Elton, bem-vindo. Highlander, bem-vindo, artista aqui da região. Oi, oi! Tomás, você é muito comunicativo, né? Impressionante. Cara, eu me divirto fazendo essas lives, você não tá entendendo. Não, você é muito solto. Eu sou tensa. Não, e a galera já vira uma febre, porque eles já vão pondo a hashtag da live, entendeu? Já vira, depois todo mundo... Sim, eu amo. Eu amo como você consegue, tipo, interagir. Muito natural. Depois vai todo assim mundo, ainda, vai todo mundo dando print. A gente tem que falar o tempo todo sorrindo, porque o pessoal vai dando print da gente aqui. Ai, vai repostando. Ai, e vai repostando. E o pior é que eles repostam quando a gente tá com a cara sempre assim, sabe? Não, na última live que eu fiz, zero prática, né? O telefone começou a tocar no meio da live. Começou a acabar a bateria, eco. Tava assim, morrido. O caos. Não, problemas tecnológicos. Muito obrigado de estar aqui. Obrigada a você. Muito obrigada a você pelo convite. Eu já vejo as suas lives e acompanho você já faz algum tempo. Eu ia começar a falar de você sem você. Eu falei, não, deixa eu convidar ela, assim eu já falo direto para ela. Mas olha, eu não sei se você... vermelha de vergonha. Imagina. Eu não sei se você lembra, mas quando a Central era ali na Vila Madalena ainda, na Morato Coelho? Na Morato. Eu fui lá uma vez e eu vi uns trabalhos do Nino e você que me atendeu. E, puta, provavelmente você não vai lembrar. Isso aí muito... Mas eu era estagiária. Não, isso... porque assim, quando eu virei diretora da galeria, o Nino já não tava mais, né? Porque teve essa troca. Então, o Nino, quando eu trabalhava na Central como estagiária, o Nino era representado. Então, tinha, tipo... Foi em 2012, 2011? 2011, por aí. Por aí. E eu tava... Legal! E como que memória boa que você tem? Como que você lembra disso? Sei lá. Você foi super simpática comigo e tal. E eu tava justamente na pesquisa para formatar a galeria, para formatar a OMA. Então eu visitava todas as galerias com puto olhar clínico, assim, sabe? Ninguém podia pisar um pingo fora, assim, que eu já memorizava. Falei, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não... E na Central foi um puta de um exemplo, assim, de como se fazer a coisa, sabe? E eu era muito novinha, assim. Nossa, mas você deixou a gente super à vontade. Eu tava com mais um amigo, você deixou a gente super à vontade e tal. E aí depois você veio sem aquela coisa ostensiva, o que você quer, o que você tem, o que é, o que não é. E aí eu fui ficando super à vontade, falei, meu, e tá aí um jeito... Até hoje tem, assim, isso é uma das ideologias da galeria, sabe? Ser sempre receptiva, aberta, principalmente hoje que o escritório é praticamente no meio do espaço expositivo, fica muito difícil, assim, não conversar, não interagir, assim. A única coisa ruim é que não tem muito um sofazinho gostoso para sentar, né? Tipo, você convida a pessoa para sentar, a pessoa vai sentar do teu lado do teu computador, assim, no escritório, sabe? Não, mas ele se sente de casa desde o começo, né? Sim. Mas muito legal. Eu tinha essa história que eu falei, vou contar pra Fê. Mas olha, muito obrigado. Nunca vou esquecer. Muito obrigado de estar aqui. Você é uma super referência para nós. Saiba que todo o trabalho que a Central faz sempre foi, seja no site de vocês, né, na galeria mesmo, ou nas mídias sociais. Acho o Instagram de vocês incrível, é muito lindo. E toda a curadoria, o casting da Central é uma coisa que é muito referência para nós. Então, para mim é um prazer estar dividindo com você aqui. Obrigada. Você também, assim, eu fico impressionada com o seu trabalho. Parabéns. Eu acho que você não está aqui para... Você está aqui para fazer uma diferença. Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, o tema que a gente se propôs a falar hoje é sobre o papel das galerias na construção da carreira dos artistas. E aí eu preparei o pessoal que está aqui interagindo, que está participando da live, né? Fiquem à vontade para comentar, para mandar perguntas. Façam perguntas. Isso aí. A gente vai entrar e voltar nas perguntas, comentar, enfim, as coisas que a gente está falando.
Mas eu queria fazer uma primeira pergunta para você, Fê, para começar aí o nosso papo, que é de fato o tema da nossa conversa, né? Qual, afinal, que é o papel da galeria na construção da carreira de um artista? Uma pergunta tão complexa, né? Eu vou falar de como o modelo de hoje, né? Não sei se é o modelo ideal, não sei se é o modelo que vai continuar. Eu acho que ele provavelmente em algum momento vai mudar. Então, a gente está conversando um pouco dos padrões de como hoje o mercado funciona, né? Assim, só para deixar claro que a gente está falando mais, não de como eu desejaria que fosse, mas, infelizmente, como é, né? Vamos nessa. Não, o papel é essencial da galeria, hoje em dia. A galeria trabalha ao lado do artista e... Você anotando, eu fico tensa. Não, trabalha junto com o artista, desde o... Assim, anda junto. O artista trabalha para a galeria e a galeria trabalha para o artista. E a gente... É uma parceria, assim. E é um trabalho muito de confiança. E o trabalho da galeria tá desde fazer um recorte da produção do artista, para saber o que acha que tem mais sentido mostrar naquele momento, até fazer feiras, exposições, chamar curadores, conversar com instituições, os colecionadores, enfim. E, mas, ao mesmo tempo, o artista também ajuda bastante a galeria. Assim. Muitas vezes, os artistas entram em contato com a galeria dizendo uma pessoa está querendo comprar, entrou em contato comigo, vou passar para vocês. Ou estou conversando com um curador, acho que vai acontecer uma exposição em tal lugar, uma residência, enfim. Então, é um trabalho que acontece muito em conjunto, né? Sim, você falou algumas palavras aqui, eu vou de fato anotando, né? Você falou primeiro que ele é essencial e eu me ponho muito, embora também seja galerista, mas aqui eu me ponho muito no lugar de quem tá tentando entender essa coisa aí e tentando entender se de fato é tão essencial assim. Eu acho que no final a gente vai ter mais essa noção. Mas você falou de uma palavra que eu acho muito interessante, que é um recorte, né? O artista muitas vezes ele produz tanto, né? E ele vai de A a Z, assim, e muitas vezes me fala se é isso. Você recorta, assim, você seleciona períodos ou coproduções para mostrar em dados momentos, para não atolar de informação, ou também para não mostrar de menos. Sim. Quando você fala recorte, é um pouco sobre isso? É um pouco disso, assim, a galeria, o galerista, né, tem que estudar e também tem que estar acompanhando o que está acontecendo. E muitas vezes é muito difícil. O artista, quando você está criando, você está tão dentro dessa sua criação que você não consegue ter muito olhar crítico, olhar de fora. E quando vem uma pessoa, sei lá, por fora, ele consegue muito bem, ele consegue te ajudar. E às vezes algum trabalho que você não estava dando tanta importância, enfim, a pessoa mostra um outro olhar e o papel da galeria acaba tendo isso. E eu acho que um dos motivos que você no começo você falou, Fernanda, a Central é tão conciso o time, como vocês resolvem tudo, eu acho que é por causa disso, porque no final das contas é o nosso olhar, né? Eu tô escolhendo os trabalhos pelo meu olhar, e daí eu acho que isso acaba também criando uma coerência e um diálogo entre os artistas, né, do time. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que cada galeria... É muito interessante isso que você falou, porque cada galeria, de fato, tem uma identidade e acaba sendo um pouco da identidade do galerista. Por isso que o nosso business é muito interessante, porque empresas você vende, você passa de gerações para gerações e tal, mas galeria é muito difícil você vender a galeria, né? Você vender a galeria, ela é outra galeria. Você vai refazer o casting, você vai refazer o formato, é outra coisa. Não, e isso é interessante a gente estar falando disso, porque no final das contas, na Central, aconteceu isso. A história da Central conta um pouco disso. Porque a Central tinha o Wagner, que era o diretor da galeria, um momento entrou a Dedé e tudo mais. E daí, quando o Wagner saiu, e eu e o Dani, que era o meu sócio anterior, a gente assumiu a galeria. Quando a gente foi assumir, a gente falou, não, a gente vai começar do zero, porque a gente quer fazer uma galeria que tenha o nosso perfil, que tenha o nosso olhar, que tenha a ver com o que a gente está acreditando, com o que a gente está vivendo agora. E isso acabou sendo... E também a gente achou que não faria sentido, tipo, ficar com metade do time e outra metade dispensar, sabe? Não, então, vocês ficam, vocês
vocês não. Então a gente recomeçou do zero. Muito por causa disso. Faz total sentido. As coisas vão se encaixando, né? Total. Então, a gente nem... E eu não sei, assim, eu pesquiso muito, mas tem um lado muito intuitivo. E às vezes eu não sei explicar direito por que esse artista me atraiu, ou porque meu olhar parou nele. Porque E é isso, porque né? porque ele me fez querer saber mais, sabe? E a arte tem disso. Às vezes você não tem que responder todas as perguntas, né? Se a coisa tá ali e te atraiu de alguma forma, você fala, cara, quero ver mais disso. Ou mais pessoas precisam ver isso, né? Sim. Muito legal. Você falou uma coisa na sua primeira resposta sobre o papel da galeria na construção da carreira. Que é essencial. Não, essa daí eu guardei para a última aí. Essa eu guardei para a última. Bomba, E, na verdade, né? é a bomba, né? O furo. E eu vou pedir para as pessoas depois responderem, porque é muito louco. A gente, enquanto galerista, falando que o papel da galeria é essencial, parece chover no molhado. Então, eu quero... Eu não sei, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha história de como eu também me aproximei com arte. Eu sempre gostei muito de arte, só que eu só visitava exposição em museu. Eu não ia, assim, eu comecei em museu. E já quando eu já estava mais adolescente, eu já comecei a ir em galeria. Mas eu ia em ocasiões pontuais, quando era uma exposição, sei lá, muito... Os Gêmeos. Alguns eram artistas, sei lá, na Forte. Enfim, uma coisa assim, bem pontual. Não, talvez nem isso, tipo, anterior até. E eu lembro que eu frequento essa parte desde o primeiro... Visitei a Esperte desde o primeiro ano. Eu lembro de ficar andar na Esperte, eu ali naquelas galerias. Eu falava, gente, o que esse pessoal faz? Que patético, por que precisa disso? Tipo, por que o artista não pode? E daí, quando eu descobri que a galeria retia, né? Tipo, dividia a venda da obra de arte. Ficava com 50%. Eu falava, nossa! Que absurdo! Isso é um roubo! Tipo, o que eles fazem? Eles estão pendurando uma lojinha que estão vendendo a obra. Tipo, eu não tinha noção a importância da galeria para o artista crescer e ter uma, enfim... Visibilidade, né? E visibilidade, não só visibilidade, às vezes, mas esse trabalho conjunto, sabe? Que você tá desde o começo, você passa por todos os processos com o artista. Sim, sim. E aí você falou uma coisa que eu acho particularmente fundamental, você falou na relação com instituições, com curadores. Como que é isso um pouco na prática? Assim, duas perguntas em uma. Quando a gente fala de fazer relações com instituições e curadores, o que você faz? Você liga para eles? Você põe o trabalho debaixo do braço e leva no museu? Então, eu vou te contar uma coisa. Você, para mim, é uma grande referência por causa disso, porque eu sei que você é desse tipo. Assim, eu ainda não tenho. Eu sou meio cara de pau, só que eu precisava de um passo ainda. Então, tem vários meios, assim. Tem alguns curadores que eu já conheci. Como eu trabalhava já em galeria de arte, muitos eu acabei já conhecendo naturalmente por causa dos meus trabalhos, dos outros trabalhos que eu já tinha tido. Mas eu vou contar uma história, então, só para dizer um contato na cara de pau, tá? Vai lá. Eu tava na Arte Rio ano passado e o Paulo Rinkenhoff tava andando pela Arte Rio. Distribuindo aquelas plaquinhas, tipo, doe pro mar, sabe? E eu tô, tipo... E ele nunca parava no meu stand. Eu nunca cruzei com ele na frente do meu stand pra conseguir fazer ele parar, sabe? Eu falava, gente, eu preciso que o Paulo Rinkenhoff coloque uma plaquinha dessas de doar aqui. Como que eu faço, gente? E daí ele tava andando, assim, cruzando a Arte Rio de um pavilhão pro outro. E era um dia que tava meio chuvoso, era domingo, era o último dia de feira. E eu parei ele no meio e falei, oi, Paulo, tudo bem? Eu queria me apresentar. Me chamo Fernanda Ressa, sou diretora da Central. Queria muito que você passasse no meu stand. Tava com o stand na mão, tava com 2 stands. Eu estou com 2 stands, com 2 artistas que eu quero te contar um pouquinho mais. E ele foi incrível, porque ele tirou a cadernetinha dele, pegou uma caneta, anotou o que eu tinha falado e passou no meu stand para falar comigo, sabe? Que legal. E ele colocou a plaquinha do Mário. Eu falei, e os 2 artistas que eu tava lá entraram na coleção do Mário.
Por Que causa legal. disso, porque eu fui lá, parei o curador e me apresentei, Eu sabe? vou, eu vou te contar agora a minha história com o Paulo, que é parecidíssima. A gente E ele é, estava na S... ele é fofão, ele foi muito fofo comigo. Não sei como é que Demais, ele é, mas. demais. Eu tava na SP Art, eu tava na fila do restaurante, e Hum. aí batendo papo, acho que era com o André ou com algum artista, assim. Aí eu tava ali, bababá, batendo papo. A hora que eu olhei pra trás, assim, ele tava atrás com um grupo de artistas. Aí eu fiz assim, meu, é o Paulo. Eu falei, agora ele não me escapa. Ele não me escapa, tal. Aí eu almocei assim, voando. Eu não comia, eu engoli a comida. Uhum. E saí, fiquei na porta do restaurante, assim, de braço cruzado. Eu falei, a hora que ele sair do restaurante, eu vou arrastar ele lá pro meu stand. E aí fiquei lá. E, meu, feira, você sabe que a gente não perde muito tempo, né? Você não fica... É muita É. oportunidade. Aí as pessoas Tem me hora que você chamam, tá pô, conversando com um, tá passando o outro, daí você quer parar o outro, porque você quer. o fulano tá no stand. Eu falei, não, pede pra ele esperar. O fulano tá no stand. Eu falei, não, depois eu vou. Não. Aí a hora que ele tá... Cara, eu fiquei acho que 1 hora parado na porta do restaurante esperando ele. E eu contei essa história pra ele. Aí quando ele saiu do restaurante, eu falei assim, Paulo, tudo bem? Mesma coisa. Paulo, eu sou o Tomás, eu sou responsável pela Uma Galeria. Eu admiro muito o seu trabalho e eu queria te mostrar um pouco do meu. Você topa, você aceita meu convite para ir até a galeria? Aí ele fez assim, como é seu nome? Eu falei, Tomás. Aí ele fez a mesma coisa, anotou qual galeria, uma galeria e tal. Ele fez assim, eu vou lá dar uma palestra no MAN e na E eu já- volta eu vou na sua galeria. Aí eu brochei, né? Falei, É, pô, ele não vai foi. voltar nada. Ele voltou? Não, aí eu falei, bom, não vai voltar mais, fiquei todo tristonho, né? E voltei pro stand. Aí ele eu lá, tá, olhando, aí algum dos artistas viu ele vindo na direção, assim, no corredor, e meio que procurando, sabe? Uhum. Aí eu tava indo no banheiro, eu tava indo em alguma coisa, assim, meu, o Paulo tá vindo. Aí eu me pus no corredor assim, tipo, daqui ele não passa. E É. fiz a mesma coisa. Então, eu acho que é muito disso, assim, a gente, se cada artista ficar tentando puxar a sua instituição, é muito mais difícil do que a gente, enquanto um hub deles, né? Um hub de artistas. E também, querendo ou não, você já tá lá na feira, então você já passou por um processo, tipo, as feiras tem um processo seletivo para você entrar nas feiras, sabe? Sim. E então faz todo sentido, assim. Inclusive, eu acho, assim, eu deveria ser obrigação de todos os curadores andarem pela feira inteira e darem uma olhada em todos os estandes. É. Porque o que acontece muito é que os curadores já têm as galerias, ou enfim, os artistas que querem ir vão já direcionados, sabe? Sem dúvida. Enfim, eu acho que faz muito sentido eles olharem tudo que você tá É, lá, que estão é que as, mostrando e que tem para oferecer sem ter um preconceito, sabe? sim, é que as feiras são muito grandes também, né? Então é uma coisa também meio difícil, assim. Por exemplo, eu Não, me mas que sinto seja muito uma assim. Não, mas assim, não precisa olhar todas as obras que estão na feira, porque é impossível, nem sabe? Mas andar pela feira toda e ficar com os olhos abertos e atentos, sabe? Porque talvez o E primeiro faz tentar sentido. procurar artistas que não conhecem. E de repente olhar captas e falar, nossa, esse aqui eu não conheço, deixa eu lá tentar, sabe? E não esperar um galerista que seja colega de um artista, sabe? Sim, porque o que acontece muito. Enfim. É. Eu concordo muito, porque eles já vêm talvez enviesados, né? E a descoberta é tão bom, né? Enfim, o Xavier está dizendo aqui, ele trabalha com um curador muito importante, que é um crítico, né? Que é o Simon. Ele falou, creators should try to hit most of it. É muito conteúdo, mas de fato, né? Enfim, tem que dar o seu melhor para descobrir. E as feiras já são segmentadas, né, Fê? Se ele quer ver Sim, novidade, ele pode ir naquele setor. Se ele quer ver outro tipo de coisa naquele setor. sim, é ótimo isso. Eu até É, acho que tem um lado bom e um lado ruim de ser segmentada, né? Tem algumas feiras que são, outras que não. Tem algumas que estão mudando a proposta. Deve ficar uma curadoria só e tanto faz no mercado secundário, primário, ou mídia, ou ano que está trabalhando, se é artista novo, se é artista com uma carreira mais avançada, né? sim. Agora, eu vou mudar um pouco do assunto, porque a gente está aí 25 minutos, 20 minutos batendo papo sobre o papel das galerias na construção da carreira dos artistas.
E olha que interessante, a gente não toca, ou não tocou até agora, na parte comercial. E as pessoas acham que a única função da galeria é vender, é uma lojinha de vender quadros. Então, então como que você vê, Fê, por exemplo, a importância dessa parte comercial na construção da carreira? O que a gente faz, por exemplo, vendendo as obras que ajuda a, enfim, projetar um artista? Como que o comercial Não, entra nesse jogo? eu vou falar que é muito relativo isso, porque também um dos papéis da galeria é acreditar no artista. E muitas vezes o artista, naquele momento, pelo trabalho que ele produz, ele não é reconhecido comercialmente no mercado, né? Então, alguns artistas são mais comerciais, outros que têm um lado que são mais institucionais, instalativos, que trabalham com performance, videoarte, que são trabalhos que acabam sendo mais difíceis de você encontrar na casa, assim. Normalmente são colecionadores, grandes colecionadores que acabam adquirindo trabalhos assim. Mas uma pessoa Que está começando como uma eu, coleção? como eu não, mas que está começando, enfim, muitas vezes não vai entender aquele trabalho, né? Sim. E eu tenho um caso na galeria de artista que eu comecei a representar, tá 4 anos na galeria, não vendeu, e daí começou a vender. Eu nunca vendi uma obra, e daí começa a vender, entendeu? E também tem um lado que tipo, é uma parceria. Então, eu acreditei no trabalho do artista, o artista também confiou no nosso trabalho e esperou chegar o momento. E eu sei que, se eu não me engano, a Sandra Cinto tem uma história bem parecida, que quando ela começou na Triângulo, ela demorou, acho que, não sei se foi uma década, mas ela demorou muito tempo para vender o primeiro trabalho dela. E hoje em dia, tipo, quem conhece, sabe, a Sandra é uma grande artista, né, reconhecida. Aliás, ela é daqui de Santo André, aqui do ABC. Eu sempre levanto a bandeira. Quando cita um artista do ABC, eu falo, é do ABC, mas, é do ABC. Então, mas eu acho assim, que o lado comercial é muito... Tem alguns artistas que vai vender todo mês na galeria, tem outros artistas que vai ficar 4 anos e não vai vender, ou 10 anos sem vender. Daí vai lá e vai vender. Ou, de repente, não vai vender uma obra agora e vai vender só daqui 40 anos a obra que ele produziu hoje. Então... cada caso é um caso, assim, mas eu acho que o essencial é o artista também entender a produção que ele tem. Eu estou mudando um pouco a nossa conversa, entender a produção dele, conhecer as galerias, se perguntar se o trabalho dele faz sentido no perfil da galeria. Porque o que eu sinto também hoje é que muitos artistas, eles não fazem uma pesquisa e acham que podem bater na porta e conseguir uma representação sem... De dia para noite, né? Não, de um dia para noite. E tem um trabalho por trás. O artista tem que... No modelo que a gente está... Tudo isso no modelo de hoje, né? Não sei se é o modelo ideal, não sei se é o modelo que vai continuar sendo. Não, tranquilo. Mas nos dias de hoje, assim, os artistas... eu recebo o portfólio e falo, essa pessoa nem entrou no site da galeria, porque se a pessoa tivesse entrado no site da galeria e feito o mínimo de pesquisa, perceberia que ela não se encaixa no time, ela não se encaixa aqui. Então, um artista também tem um papel fundamental de trabalhar a carreira dele e entender onde que ele está, sabe? E exatamente como a galeria, por exemplo, eu tenho a galeria há 4 anos. Eu também estou construindo uma carreira da galeria. Eu sou jovem. Os meus artistas também estão construindo uma carreira. É a mesma coisa, um passo de cada vez, sabe? Um dia você passa num salão, um dia você passa numa residência, outro dia você... Enfim, até você chegar no ponto de ter uma representação, de ser representado por uma galeria. Sim. Até uma galeria, você ter uma visibilidade que uma galeria vai te procurar. Sim. A Pali Siqueira tá falando exatamente desse ponto, né? Qual a melhor forma do artista se apresentar ao galerista? E eu acho que é exatamente o que você falou, é se preocupar também com o galerista, né? Se preocupar, olhar o seu trabalho e a gente consegue ter esse senso crítico, falar, meu trabalho é abstrato, figurativo, é isso, é aquilo, é concreto, não é? E como que é o casting dessa galeria? Casa?
né? Faz sentido isso? Ah, eu acho que faz sentido. Então, Fê, queria te mostrar meu trabalho. E, na verdade, eu acho muito insensível dos artistas quando eles põem talvez uma faca no pescoço, né? Olha, queria te apresentar o meu trabalho porque eu quero uma exposição ou representação. Fala, amigo, acho que primeiro você tem que me apresentar o seu trabalho para que a gente comece a se entender, né? Para que a gente comece uma relação. E se vai dar em exposição, se vai dar em representação, se vai dar onde vai dar, é uma consequência. Exatamente. E você, por exemplo, eu nunca, só para dizer, mas é nunca, eu vou falar nunca, porque é nunca, vou começar uma representação de artista que eu não tenha feito uma experiência antes, que eu não tenha feito uma exposição, que eu não tenha deixado algumas obras consignadas para ver se faz sentido estar lá ou não. Se alguma coisa o artista vai ter feito na galeria, que seja ter participado do leilão beneficente que eu faço todo ano, que são 100 artistas que participam, que seja por lá, entendeu? Então também não faz sentido você chegar e escrever um e-mail para a galeria: oi, gostaria de ser representado por você. Você tá, tipo, indo um passo muito além para representação. Tem artista que eu fiquei 2 anos, 3 anos trabalhando na galeria para começar a representar. Sim. E fiz, assim, exposição, enfim, inclusive tem... Eu nunca fiz isso, mas existem galerias que fazem feira com artistas que não representam como um teste para ver se faz sentido ter esse time no time da galeria ou não, sabe? Porque a relação... E também pensando que a relação do artista não é uma coisa assim, eu vou ficar... Não é é uma coisa a longo prazo. Você não entra num time de uma galeria para ficar 1 ano, para ficar 6 meses, para agora não faz sentido, vou largar. Não, é uma coisa, é um trabalho. Sem contar que a galeria tem um comprometimento com os colecionadores quando está te representando. Porque você está lá trabalhando o artista, você insere o artista, um monte de coleção. Daí você está, não, agora mudei de ideia. Um estacionamento. Daí você faz o quê? Você fica lá, chupando o dedo. E você daí sabe fica a sua relação com o colecionador. Você sabe que uma vez um artista, o Andrei, que está aí, ele trabalhava, eu vou comentar porque a galeria não existe mais, mas o Andrei, ele trabalhava com uma outra galeria e eu conheci ele numa feira e eu fui lá pro galerista e falei: olha, eu gostei muito desse artista, tal, eu queria fazer uma exposição, queria convidá-lo para fazer uma exposição dentro da minha galeria. E aí eu vendi alguns trabalhos do Andrei, isso há uns, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. E aí, beleza, vendi, sei lá, 2, 3 trabalhos, não sei. E aí o Andrei continuava com a galeria dele. E ele foi para uma outra feira com essa outra galeria. E em algum momento, que eu não sei o que aconteceu, acho que o galerista devia estar trocando a obra e tal. E aí ele apoiou o trabalho do Andrei no chão para pôr um outro trabalho. E acho que ia trocar bem na hora que o colecionador passou. E aí o cara me mandou a foto daquela obra do Andrei no chão, me cobrando. Ele falou assim: Tomás, como assim? A obra do artista é assim que apresenta, tal? Eu falei: gente, mas não é nem a minha galeria. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Muito provavelmente ele esteja só trocando bem na hora que você passou, mas eu fico agradecido pelo feedback. Eu vou também querer saber, porque exatamente o que você falou. A gente tem responsabilidade sobre o que você vendeu, né? Sim. A pessoa não está comprando um sapato ou um sei lá o quê. Ela está comprando um valor agregado àquela coisa, né? Sim. E também, às vezes, eu sinto que as pessoas... no final das contas, a sensação que eu tenho é que as pessoas têm... Quem é de fora ou quem está começando... Porque eu acho que tem um preconceito um pouco, às vezes, né? Porque não conhece. Além dos medos de entrar na galeria, porque acho que é um espaço opressor, por X, Y, Z motivos. Às vezes é só porque ninguém deu oi. As pessoas têm dificuldade, as pessoas acham que é mais fácil ser artista do que é realmente, acham que é mais fácil ser galerista do que é realmente. Não é nada fácil. Não é nada fácil ser artista, não é nada fácil ser galerista. E também não é nada fácil ser curador. Cada um... O Capitão Nascimento tem uma frase muito boa para isso, que eu não vou repetir aqui porque ela é suja, mas cada cão que... Isso aí. Ô, Fê, deixa eu te fazer uma... Aliás, antes de eu te fazer a próxima pergunta, queria pedir uma interação aqui com o pessoal. Se está fazendo sentido o nosso papo, se era mais ou menos por aí, né? Enfim, as coisas que a gente está conversando. E se tiver fazendo sentido, pega o dedo indicador e manda lá o aviãozinho para os amigos. Clica nos coraçõezinhos que esquenta. Aqui em São Bernardo tá um frio desgraçado. Eu vi, você tá super. Parece que você tá na neve.
Eu tô com a luvinha da Ana Maria Braga aqui, que daqui a pouco alguém vai mandar o hashtag da luvinha da Ana Maria Braga. Não, eu confesso que eu tô na minha sala, eu acendi a lareira hoje, então tô bem quentinha. Tá vendo? Não tenho lareira no apartamento aqui. Luxo! É um luxo. Ô, Fê, como que você pensa, por exemplo, como que, vamos supor, você começou a trabalhar com um artista. Como que você pensa um passo a passo, por exemplo? Imagina que é um artista novo, que é um artista, enfim, jovem. Como que você pensa um passo a passo dele até chegar num, sei lá, num ponto máximo, seja qual for esse ponto máximo, e aí depois eu vou te perguntar o que que seria talvez esse êxtase assim. Então, você planeja muito mais do que eu acho, assim, porque eu sou super intuitiva, Eu sou engenheiro, eu sou impulsiva, eu sou ariana, então assim, vou lá e eu não sei te explicar exatamente, as coisas acabam acontecendo naturalmente. Normalmente quando eu tô representando, quando chamam um artista para o time da galeria, é um artista que eu acredito. E uma vez que você acredita nisso, eu acho que você batalha para ver acontecer as coisas, né? Normalmente, muitas vezes eu começo fazendo uma coletiva na galeria e daí esse artista participa e daí em algum momento eu posso marcar de fazer um individual na galeria e daí a gente convida alguém para escrever um texto curatorial, crítico sobre a exposição. Muitas vezes, quando eu estou fazendo aplicação para feira, tipo, todas as feiras, eu preciso estudar as feiras. O que acontece? Cada feira tem um perfil e cada feira é segmentada, tem os seus setores. Então, você estuda a feira para entender os setores. E daí, ao estudar a feira, eu entendo qual é o setor que faz sentido para a galeria estar. E assim eu começo a pensar em artistas que faria sentido eu levar para XYZ feira. Ou... Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Me dá um... Total. Ou, de repente, também, uma outra coisa que tem que ser feita é, tipo, estudar que nem os artistas têm que estudar as galerias têm que estudar os curadores, e têm que estudar os museus, e têm que estudar os colecionadores. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer. Então, você tem que estudar os museus, as instituições, os curadores, para entender qual é o melhor approach, como que você vai apresentar esse artista. Você não vai só escrever um e-mail, olha aqui, ó, os meus 14 artistas que representam, dá uma olhada aí, beijo. Não dá para fazer isso, né? Sim. Então, você tem que pensar em estratégias, assim. Às vezes, convidar o curador para um café, ou... Agora, em tempos de pandemia... Tá acontecendo trilhares de lives, um monte de informação, um monte de conteúdo. Aproveitem para ver tudo isso que o mundo está gerando de conteúdo, sabe? Participa de uma live que você vê um curador que você admira, comece a interagir com ele, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas é engraçado, você falou e foi numa escadinha, né? Faz todo sentido, assim, porque... eu comecei a falar passo a passo. Não, porque depende do passo. Assim, cada artista ele chega para sua galeria num momento diferente de carreira. Uhum. Mas você falou do salão, que é um passo inicial. Aí você falou da coletiva, que é um passo inicial. Você falou da individual, que é um passo já intermediário, né? Aí você fala da feira, que a feira, não que ela é mais importante do que o salão, do que a coletiva individual, mas a feira ela é cara para você levar. É cara e para você levar, o que acontece? O artista tem que ter um currículo. Não adianta só pintar, por isso que precisa produzir. Você tem que ter um currículo, como qualquer profissão. Qualquer profissão. Você vai se especializar, enfim. Quando você for para a feira, você já vai ter um currículo, você já vai ter participado de coletivo. Para você, a feira é um dos últimos passos, né? Eu acredito, porque você já vai ter feito exposição individual, já vai ter participado de coletiva, você já vai ter passado em salão, já participou de residência. E os salões das residências, o que é bacana, quando você se inscreve, é que ali é um acesso para galerias te conhecerem, para curadores te conhecerem, porque quem é júri dos salões? Normalmente é curador, galerista, dependendo do salão, e é um jeito de você se aproximar também do mercado. Então, é por isso que os salões, as residências são importantes, né? Ou participar...
museus, vários institutos sempre estão aí com chamada aberta, né? Ficar atenta nas chamadas, ver se faz sentido produzir um trabalho para isso, montar um portfólio. Sim. Não, faz total sentido. É bem, enfim, bem alinhado. É legal eles ouvirem. Eu acho que principalmente o pessoal que está interagindo, ouvir isso da boca de outros galeristas, porque eu acho que, enfim, da mesma forma como a gente se espelha muito, acho que tem muita gente aqui que conhece. Aliás, quem conhece a Central aqui, comenta aqui, eu conheço para a gente saber. Ou conhece a OMA, comenta aqui para a gente ver. E eu queria comentar uma coisa que a Ana Helena está aqui, é uma fotógrafa que eu particularmente acho incrível. E ela perguntou algumas coisas antes aí. O que um artista precisa ter para ser representado por uma galeria? E eu acho que é muito essa postura de estar inserido de fato, né? De estar vivendo esse meio, de estar procurando, enfim, conhecer as pessoas, conhecer como funciona o mercado, estar buscando salões, estar buscando... Ou seja, de uma forma quase que autônoma, sem o suporte de uma galeria, ele está tentando articular. Então, acho que é um pouco dessa postura que faz a gente se sentir confortável de abraçar um artista, né? Sim. Ó, o pessoal está dizendo aqui, conhece você. Alguns não conhecem a OMA só porque fica em São Bernardo e eu fico chateado, tá? Acabou a pandemia, eu vou marcar um ao vivo aqui na galeria, em pessoa, não vou mais fazer live. Para todo mundo vir para cá. Né? Pá, cortou a live, acabou, não vai ter mais. Mas não, vai ser transmissão. 4 lives. Nós já fizemos 40, desde 2017 a gente faz. Teve um intervalo aí no meio, mas desde 2017 a gente faz e a gente está subindo aos poucos todas elas lá no YouTube. Que legal. Vou dar uma olhada depois. Por favor. Mas onde que a gente parou no nosso papo? Eu tinha perguntado qual que era o passo a passo, né, de um artista para projetar essa carreira de um artista. Gente, e aí alguém ficou com dúvida, perguntem, por favor, tá? É isso aí. Isso tem 6 perguntas aqui que depois eu vou entrar nelas. Ô, Fê, ontem, só deixa eu contar uma coisa que eu achei interessante. Ontem eu estava numa reunião e dava assim, não queria fazer uma crítica, não sei o quê. Daí a pessoa falou assim, quando eu falei, as pessoas têm que olhar com o olho mais... as pessoas precisam ser mais positivas em relação a críticas. As críticas vêm para as pessoas crescerem, sabe? Sim. Faz sentido. Sim. Ô, Fê, eu falei que na pergunta anterior que eu ia te perguntar qual que talvez era esse estágio máximo da carreira de um artista. Eu sei que não é assim tão para e passo, né? Tão quadrado, talvez como eu pareça na pergunta, mas você acha que o mercado internacional, assim, que atingir uma visibilidade internacional e mercado e instituições internacionais é o ápice para a carreira de um artista? Gente, essa pergunta é complexa, né? No final das contas. Eu não falei que ia ter nenhuma fácil. Não. Bom, depende, né? Depende. Eu acho que isso é uma pergunta que cada artista tem que perguntar para si mesmo. Onde que ele quer chegar, né? E dependendo do artista, ser conhecido só na sua cidade já é o suficiente para ele, assim. A minha ambição, né? Eu acho que a sua ambição também. Eu acho que somos pessoas ambiciosas. Sem dúvida. Eu acredito. Eu gostaria que os meus artistas chegassem todos numa escala internacional. Sim. Eu acho que faz sentido essa pergunta do ponto de vista de que as melhores instituições que promovem melhor, que guardam melhor, que resguardam melhor, que contam melhor as histórias, né, depois, acabam sendo as instituições com mais dinheiro, consequentemente as internacionais. Sim. Então, se a gente vai falar em arte contemporânea, sei lá, o MoMA, o MET, sei lá, Pompidou, enfim, museus internacionais. E aí, consequentemente, a forma da gente chegar nesses museus muitas vezes é por feiras internacionais, né? Então, essa internacionalização, ela fica atrelada a um êxito na carreira, quando, na verdade, o êxito da carreira, ele está chegar nessa instituição que trabalha melhor. Então, por exemplo, para um artista parisiense, é a instituição nacional, muitas vezes.
Pro artista americano é o MoMA, então é o museu local, é o museu da cidade dele. Mas assim, a gente chegar, os nossos museus e instituições aqui do Brasil, né? Eu considero bastante elas. Muito, imagina, muito. Pena que a gente tenha tão poucos, né? Mas é muito. O Mar tem um acervo incrível e eu pude visitar o acervo quando alguma das nossas doações também foi incorporada, né? Alguns dos nossos artistas também foram incorporados ao museu. Eu fiz questão de eu lá entregar os certificados, pelo menos, sabe? Para visitar, e eles têm a reserva técnica visitável. Eu fiz museologia na USP. E teve uma obra que a gente vendeu uma instalação para o MAN que eu também fiz questão de ir lá entregar. Demais! E é um puta aprendizado, sabe? Puta oportunidade. Enfim. Ô, Fê, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui antes da gente ir para. É emocionante, não é? Demais. Assim, é quase como se fosse uma obra minha. Pistas que uma galeria pode ter. Eu piro muito mais quando um artista entra numa coleção pública, institucional, do que numa coleção particular, assim, sei lá. Total, faz todo sentido. Porque você tá levando isso pro mundo, sabe? Tipo, qualquer pessoa vai poder ter acesso, vai ficar exposta lá, enfim. A metáfora que eu uso é assim: eu vou morrer, o artista vai morrer e a instituição dificilmente vai morrer. Então, muito provavelmente, aquele trabalho pode entrar em exposição daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 300 anos. O Javier falou que residências artísticas são mais relevantes. Sim, tem várias residências muito importantes que também tem residências de todos os tipos também. Isso tem que fazer uma super pesquisa. Tem residência que artistas já de carreira super avançada participam. Tem residências para artistas que estão já mais no começo. Né? Tem residência são relevantes. Que você ainda é remunerado, né? Você recebe para estar lá, recebe um dinheiro de alimentação, hospedagem, de transporte, enfim. Sim. Ô, Fê, e aí, antes da gente passar para a pergunta do pessoal, né? Eu queria que eles interagissem com essa pergunta que eu vou fazer agora, porque a gente falou... A gente já falou tudo, eu senti que a gente foi tão rápido. Não, e já está acabando, né? Porque já está 47 minutos, tem mais 13 minutos. Todas as perguntas, as suas perguntas? Quase todas. Eu fui clara, gente. Eu gosto que as pessoas falem se eu fui clara ou não. Ô, Fê, você acha... A gente falou muito mais do que, por exemplo, muito mais do que a simples parte comercial das obras. Então, primeira pergunta. Se você acha que os artistas são capazes de fazer isso sozinho, essa articulação, né? E aí a segunda pergunta que eu queria que o pessoal interagisse, se de fato esse papel da galeria na construção da carreira, ele é tão essencial quanto a Fernanda falou. Então, enquanto a Fernanda responde se o artista é capaz de fazer isso sozinho, eu queria que as pessoas começassem a responder assim, não, olha, eu acho que sim, que o papel da galeria é fundamental, não é fundamental, eu queria ver a galeria fazendo isso ou aquilo. Eu acho tudo tem uma exceção, né? Eu acho muito difícil o artista fazer sozinho. E eu acho, assim, difícil você vender sua própria produção. Eu acho que quando tem uma outra pessoa falando do seu trabalho, explicando a coerência e como isso mexe ou tem algum significado para ela, faz mais... fica mais natural, né? E a galeria tem um lado que, uma vez que você está na galeria, você passou por você tem a credibilidade da galerista. Então, também tem um lado de confiança, de lealdade dos colecionadores com a galeria que ele compra, né? E com o trabalho que a galeria faz. Então, a galeria acaba sendo um filtro, né? E as pessoas acompanham o trabalho que as galerias fazem. Acompanham, como eu falei lá atrás, né? Quando eu falei, porque antes eu achava um absurdo quando eu pensava que a galeria recebia 50%, né? Depois, e hoje em dia que eu tenho, a galeria tem custos enormes, porque muitas vezes, por exemplo, você cuida de toda a produção do artista, você cuida da entrada, da condição da obra, às vezes você tem que ter um depósito para estocar, você está num espaço aberto, atendendo pessoas o tempo todo, o seu trabalho vai estar lá exposto no Trainel.
É, a galeria tem agenda, um calendário de exposição com curadores, tem marca falas, tem redes sociais, tem, enfim, tem uma estrutura de uma empresa, uma galeria tem, sabe? Para o trabalho estar lá. Tem um certificado de autenticidade que tá dando, falando que esse trabalho é autêntico desse artista realmente, sabe? Qual que era o resto da pergunta? Eu me perdi agora. Não, e aí, na verdade, você está comentando e o pessoal tá falando de fato que a galeria de fato é fundamental, né? Que a galeria, a Ruth comentou que é uma via de mão dupla, de fato é uma via de mão dupla, né? A Fernanda falou que o papel da galeria é fundamental, mas como chegar lá? Então a gente falou um pouco sobre isso, né? De como o artista se portar para abordar esse momento, como que ele cria esse momento, né? De estar com a galeria. Sabe o que eu acho que seria legal? Talvez a gente falar um pouco de como talvez eu falar como eu faço, talvez não como eu faço, mas sabe uma coisa que para mim fez muito sentido, assim, e que eu comecei a perceber que é um fio condutor da galeria, assim. Eu gosto de obras, por exemplo, eu gosto de trabalhos que falam do seu tempo. Então, se está produzindo agora, eu acho importante os artistas fazerem a reflexão. Se esse trabalho tem um significado pro agora, ou se ele está representando alguma coisa que já passou, né? Sim. Sabe? Sim. Não sei se você entende isso. Sim, total, total. Enfim, eu uso uma outra metáfora para isso, né? Que a gente só vende o que a gente compra. E eu sou muito conectado com a história que eu estou vivendo. Então eu fico muito pensando, cara, o tempo vai passar. Como que isso vai marcar essa passagem do tempo, sabe? Como que isso vai marcar esse momento que a gente está vivendo? Eu vou pôr um fone aqui rapidinho. Tá acabando quase, né? Porque os cachorros estão fazendo barulho. Eu vou pôr umas perguntas do pessoal aqui, ó. Adoro. O Augusto, vamos lá. Vamos lá, o Augusto pôs uma pergunta. Vocês conhecem artistas que têm sucesso, trabalhos reconhecidos e que não são representados? Eu conheço alguns artistas que já assim, que nunca foi representado. Não sei se eu conheço, mas eu conheço alguns artistas que já tiveram representação, que deixaram de ter representação e estão numa transição. E às vezes essa transição pode perdurar mais, assim, né? Sei lá. Sim. E você? Eu tenho um caso dentro da galeria agora, que é o Laerte Ramos, que ele já passou por várias galerias. Ele passou pela Vermelho, ele passou pela Triângulo, ele passou pela Blau, ele passou pela Hematoma. E aí ele tomou para ele que ele não queria mais a representação de galeria. E faz uns 2 ou 3 anos, talvez, que eu tô namorando. Aliás, o Laerte estava até... Eu conheço uns artistas que não queriam... Eu tenho alguns artistas que eu conheço, que também já me procuraram, agora que você está falando. Mas não é que eles não querem ser representados. Eles querem ter uma galeria, só que eles não querem ser exclusivos dessa galeria. Não é isso Laerte, que acontece com ele, não? No caso do Laerte, não. Ele não queria representação porque ele tem uma autonomia, ele tem um trabalho institucional muito forte. Mas ele queria que você vendesse o trabalho dele. Não, e eu trabalhei, e ele falou assim, eu quero fazer uma parceria, eu quero entender, enfim, se for interessante para você também, na verdade fui eu que procurei ele, e só depois de quase 2 anos aí de namoro, vamos dizer assim, agora que a gente oficializou uma representação. Então ele tinha essa postura dele não querer. Não querer, e daí ele topou. E aí depois ele viu um trabalho sério na galeria e agora a coisa tá dando certo, né? Então... Sim. Não, agora que você falou dessa história, eu conheço alguns artistas que... porque no final das contas, todo mundo tem uma vontade de uma mudança, né? E eu acho que o mercado da arte tem pedido um pouco isso, sabe? A gente não sabe ainda qual vai ser o futuro modelo. É muito complexo, né? Eu vi alguém falando, mas... eu conheço alguns artistas que não querem ser exclusivos de uma galeria, sabe? Quer fazer um trabalho pontual, uma feira, uma exposição. Mas, por exemplo, para mim isso não funciona. Porque a galeria tem um investimento muito grande. Daí você vai investir para uma coisa,
para muito curto prazo. Aham. Porque você investe pensando mais a médio e longo, né? Você eu tô injetando dinheiro na exposição, no curador, na feira agora, que talvez não me traga um resultado nesse primeiro momento, mas me traz um resultado no futuro. Eu Porque no concordo. final das contas você tem a galeria, você investe dinheiro no artista, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando você não tem uma representação, não tem um trabalho de longo prazo, você faz algumas sessões, né? Você consegue fazer parcerias, mas até um dado momento, né? A Fernanda tinha feito uma pergunta, Fernanda Fernandes, o que é residência? A residência Fala. artística? Não, residência normalmente normalmente são editais, você se inscreve e é um espaço, normalmente tem algumas residências que acontecem aqui em São Paulo. Sabe um bom exemplo de residência? A Pivô. Sabe aquele projeto, Fernanda, que tem lá no Pivô dos artistas? Ali é uma residência artística, que os artistas ficam lá instalados na instituição, produzindo durante X tempo. Às vezes tem orientação de um curador, é um espaço que recebe, que às vezes a pessoa está fazendo uma produção e daí no final vai fazer uma exposição. É isso aí. Não, a pergunta é super válida. A gente às vezes fala com naturalidade e acha que todo mundo presume que todo mundo sabe, né, do que tá falando. Super válido. A última pergunta aqui, Fê. Aqui, ó. Agora eu nunca sei se estão falando comigo ou se estão falando com outra Fernanda. Olha, alguém falou aqui que o corte de cabelo tá ótimo. Eu imagino que era para mim, certeza. Obrigada. A última pergunta aqui do Augusto: qual a importância do curador para a galeria? Vocês estão falando sobre eles, mas não está clara a relação. Então, para mim é essencial, porque o curador ajuda. Eu não sei se eu queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Talvez não me critiquem. Mas o curador dá uma credibilidade pro artista, entendeu? O curador valida, vai lá, né? Ele valida a galeria, e acaba fazendo parte. O curador tem que estar próximo, porque o curador, muitas vezes, ele é curador exclusivo de museu e de instituição. Então, se o curador conhece o artista, ele pode indicar o artista para entrar na exposição, entrar na coleção, enfim. E o curador também, muitas vezes você chama o curador para escrever um texto sobre a produção de um artista. E se o curador gosta muito do artista, e você tem que primeiro tem que fazer uma pesquisa para entender se faz sentido o curador escrever sobre esse artista. Mas se o curador gosta desse artista e você faz a pesquisa certinha, fica bem redondinho. Fica redondo, sabe? Você faz a exposição com o curador que acredita no trabalho da produção, vai escrever um texto com vontade sobre o artista, né? Sim, eu costumo dizer que o sistema da arte são vários endossos, né? Então a galeria é um endosso, o curador é um endosso, a instituição é um endosso, o colecionador é um endosso. Então o curador é mais um desses endossos. A mídia é um endosso, ou as redes sociais hoje são um endosso. Então, Sim. Quando tudo gira, aí a coisa de fato funciona. Fê, a gente tem exatos 1 minuto e 52, 51, 50. Aparece a contagem regressiva. Ai, que horror! Mas o papel direciona o artista em sua carreira? Direciona, porque o que acontece? O curador às vezes faz um recorte da carreira do artista para expor um certo período. E isso acaba tendo um direcionamento, né? A mesma coisa com a galeria. Tem um lado que a galeria também direciona, porque faz um recorte dos trabalhos que acham que tem mais coerência e sentido e traz para a galeria. Sim. Fê, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero demais. que todo mundo esteja bem, com saúde em casa. Isso aí. Vamos marcar outras. Foi muito divertido. Ai, obrigada pelo... Você. Ai, você acha, gente? Eu fico meio... meio tensa. Muito. Obrigada a você. Eu vou deixar a live salva. A live vai ficar salva aqui no Instagram da OMA durante essas 24 horas. E na semana que vem, na terça-feira, ela entra no YouTube da OMA Galeria e entra também no podcast da OMA Galeria. Fechou. Perfeito? Obrigada, eu aí, ó, amei. dá um sorriso bem lindo que o pessoal agora vai dar print. É isso aí. Ó, coração, love. É isso aí. E aí, postem lá, marquem, visitem o Instagram. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que eu tenha ajudado. E a gente se vê a semana que vem. Obrigado, Fê. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.